E aí, gurizada? Esse aqui é o primeiro vídeo desse canal. Eu tô criando esse canal com o objetivo de, basicamente, ter um projeto finalizado. E por que que eu tô fazendo isso? Eu sempre desenvolvo projetos e eu sempre, meu objetivo sempre é aprendizado, certo? Então, quando eu começo um projeto novo, meu objetivo é sempre, bom, eu estou querendo desenvolver esse aplicativo porque eu quero aprender como que isso é feito. Então, quando eu passo daquela parte, daquele desenvolvimento do projeto, eu acabo perdendo a motivação de continuar desenvolvendo, porque meio que eu já aprendi o que eu queria aprender desenvolvendo até aquele ponto. E com esse canal, eu gostaria de me cobrar a desenvolver um projeto até o final, ou pelo menos até a primeira versão, sabe? O que eu propuser a desenvolver, de fato, desenvolver até realmente estar pronto, sabe? Tá, até a primeira versão, talvez, ou até o MVP. E esse aplicativo, ele vai ser um aplicativo de rastreamento de localização. Vocês devem conhecer alguns aplicativos assim. O Live 360 é um deles. Tem o Geozilla também, eu acho. Tem alguns do Google também. Eu acho que a iOS, a própria Apple tem alguns aplicativos parecidos. Mas o problema com esses aplicativos é que eles são centralizados e os seus dados eles estão sendo enviados direto para os servidores dessa galera, né? Então, o meu objetivo aqui é fazer uma alternativa, provavelmente com muito menos features, né? Porque o meu objetivo inicial não é não é cobrir todas as features que os outros aplicativos vão proporcionar, mas é fazer o mínimo, que é você conseguir adicionar uma pessoa ali no seu círculo e conseguir estar sempre vendo ali a localização daquela pessoa. E é isso. Só que o objetivo aqui é fazer isso de uma forma em que o servidor ele não seja centralizado, onde você possa hospedar a própria instância do seu servidor e também fazer com que a pessoa que estiver rodando numa instância X, ela consiga se comunicar com a pessoa que estiver rodando na instância Y e essa comunicação ela puder acontecer mesmo que cada um esteja na sua própria instância. Então, fazer de uma maneira descentralizada. Ele não é federado, sabe? Os servidores eles não conversam entre si, até porque não existe dados para se armazenar. Eu vou explicar melhor exatamente o que eu quero dizer com isso. Mas o servidor ele não vai ser um servidor tradicional. Ele vai ser um relay. Ele é um servidor burro, sabe? Ele não tem acesso aos dados de fato. Ele vai ter acesso a alguns dados para fazer algumas validações, ele vai fazer persistências de alguns dados, mas os dados sensíveis, como a localização do usuário, eles vão estar encriptados. Então, nem a pessoa que tiver acesso ao servidor, ela vai ter acesso aos dados do usuário. Bom, esse projeto que eu estou querendo desenvolver, ele vai ser open source, porém, provavelmente de início não, porque eu quero desenvolver sem ter muito que me preocupar com PR, pessoas abrindo PR, né, tendo ali que me preocupar com algumas features sendo requisitadas para entrar, e eu quero também setar um estilo de código ali específico para o projeto, sabe? Então, provavelmente para essa primeira versão o código vai ficar fechado, mas logo depois ali que eu me sentir confortável eu vou abrir e aí vocês vão poder contribuir também com o código e com as requisições de features que vocês quiserem. Uma restrição que eu tô me colocando também, que eu acho que eu não deveria, mas eu vou talvez ser flexível nessa primeira versão, porque é uma restrição um pouco dura, que seria a restrição de não usar nenhum serviço da Google. E eu tô falando do Firebase, do Google Maps, que são meio que importantes, né? Porque eu vou precisar de um mapa, vou precisar renderizar um mapa. Então, talvez eu use o Google Maps. Eu sei que existem alternativas, eu não sei o quão fácil não parei para ver isso. Mas meu objetivo vai ser não usar. Mas talvez eu acabe tendo que usar para a primeira versão e aí no futuro eu faça essa transição, né? Bom, vamos mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu já tenho. E eu tenho aqui, eu desenvolvi alguns fluxos aqui que vai dar para vocês entenderem como é que vai funcionar no Relay um pouquinho. E eu fiz também o design, que eu vou começar pelo design, que eu acho que fica mais fácil de visualizar como que vai funcionar cada feature especificamente, né? A primeira coisa que o usuário vai ver quando ele entrar vai ser essa tela de onboard. Antes de continuar, esse aplicativo ele vai se chamar Waggle, que significa, que vem da Waggle Dance, que é a dança das abelhas que as abelhas fazem para comunicar a localização de pólen. E aí, quando uma abelha ela precisa falar para outra,
ela acaba fazendo essa dança. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela faz a dança dessa forma aqui, certo? Então ela, se vocês quiserem, procurem no YouTube, é muito legal ver a abelhinha dançando, ela tipo rebola e tal, e ela vira para um lado específico, e isso mostra o ângulo que em relação ao sol, de onde encontrar essa flor, né, o pólen. Eu acho que isso é muito interessante. Eu estou usando dessa estética, desse tema das abelhas para poder fazer meu próprio projeto. Então, se vocês virem alguma coisa de abelha relacionada no tema do projeto, é por causa disso. Como, por exemplo, aqui no onboarding, eu tenho essas colmeiazinhas aqui, esse formato. Mas essa tela aqui, o usuário ele só vai ver uma vez, dando continuar aqui, ele vai vir para cá, na tela de autenticação. Aqui eu testei diferente, com uma coisa diferente, mas eu não sei se eu gostei, talvez eu volte para outra mesmo. Mas enfim, aqui você vai ter a tela de autenticação, que tem o registro e o login, certo? Mostrando o registro aqui, vocês podem ver que não tem nenhum lugar de botar o usuário e senha, ou e-mail e senha, porque ele não vai funcionar dessa forma. Ele vai funcionar com key pair, né, com um par de chaves que contém uma chave pública e uma chave privada correspondente. A chave privada, ela é o que vai ser gerado aqui, né? Na verdade, o par vai ser gerado aqui, e a chave privada ela vai ser mostrada para você, né, usuário, para o usuário ele copiar essa chave e salvar em algum lugar. Em algum password manager, em alguma coisa, em algum lugar que ele ache seguro, porque essa vai ser a única forma de identificar que é ele, entendeu? Então, se alguém tiver acesso a essa chave, a pessoa consegue se passar por essa pessoa. Então, é isso aqui, tem que tratar mais do que como se fosse uma senha. Nesse fluxo aqui, eu tenho alguns estados dessa tela. Então, esse aqui é o estado inicial. O usuário, ele clica em sign up e ele vai entrar aqui. Aqui ele vai ter que clicar em copiar secret, certo? Para poder liberar o botão. Mas se ele clicar aqui para mostra aqui uma mensagenzinha falando que eu falei para vocês agora, que ele não deve mostrar essa chave para ninguém, que ela é privada e que se alguém tiver acesso, ela pode se passar por você. A pessoa clicando em copiar vai habilitar o botão e aí ela continua. Aqui tem só o único metadado do usuário que eu vou salvar aqui seria o nome dele, por enquanto. Talvez no futuro bote imagem, né? A pessoa poder botar uma imagem e tal. Por enquanto vai ser só o nome, que eu acho que já é o suficiente. E dessa tela aqui, não vem direto para cá, tá? Vai para uma outra tela, um outro fluxo que eu vou mostrar para baixo, logo abaixo, que é para você escrever ali a sua instância do seu relay. Tá, mas eu já mostro para vocês. Antes, eu vou mostrar aqui a parte de login, que é basicamente onde você cola essa chave quando você está voltando a usar o aplicativo, né? Então você cola a chave aqui e continua. Aqui também vai para essa outra tela de setup de relay, que é exatamente essa aqui. Que é basicamente você vai dizer qual é a instância do servidor que você está usando. Você pode usar o oficial, que eu estou pretendendo ter para o lançamento, fazer um relay oficial para as pessoas poderem usar de fato e testarem sem precisar auto-hospedar. Mas também tem a opção de você clicar aqui em conectar meu próprio relay, e aqui você bota a URL, aí você testa a conexão, aqui é o estado de carregando, e se tiver tudo certinho, ele vai dar um certinho aqui, se não, ele vai falar que não conseguiu se conectar, e se você digitar alguma URL inválida, esse aqui é o aviso de como que vai mostrar que a URL não está válida. Depois que você faz a autenticação, essa aqui é a tela. Essa tela aqui eu vou mudar muita coisa, né? No aplicativo, todo o design que vocês estão vendo, ele pode mudar. Mas essa tela aqui, principalmente, eu não gostei, sabe? Então, mas como vocês podem ver, eu fiz algumas versões aqui do usuário, né? De como que ele pode aparecer no mapa. E era para representar uma abelha, né? Se vocês não ficou tão claro assim, né? Que eu não sou um bom artista de vetores, né? Mas a que eu mais gostei foi essa B aqui. Mas me fala qual dessas quatro vocês acharam mais legal. Provavelmente eu vou ter que fazer outra porque eu não gostei de nenhuma das quatro, tá? E enfim, essa é a tela principal, onde você vai ter o mapa. Essa parte de notificação provavelmente eu não vou botar. Aqui a tela de configuração também eu ainda não desenvolvi. Eu vou ver o que vai precisar encaixar nessa tela com o tempo. Mas a parte mais importante é essa aqui, que esse componente também eu vou mudar provavelmente porque eu não gostei. Mas clicando aqui você vai conseguir abrir o seu círculo, certo? Então você tem aqui, eu fiz duas opções. Ou abriria um bottom sheet, né?
esse componente que vem de baixo, ou abriria uma tela separada. Apesar de eu achar que isso aqui faça mais sentido, provavelmente eu vou usar a tela separada para a primeira versão, porque eu acho que vai facilitar muito no desenvolvimento e no design também. Então aqui você vai ter a lista do seu círculo, né, que são as pessoas com quem você pareou, e você tem também aqui nesse pending, né, que seriam os pendentes, né, o pareamento que falta completar. Quando você recebe um request de pareamento, vai aparecer dessa forma. Se a pessoa tiver com a assinatura válida, vai aparecer assim. Se tiver algum problema na assinatura, você não vai conseguir aceitar, porque houve algum problema na comunicação, provavelmente alguém modificou alguma coisa e significa que você não deve aceitar porque é alguém tentando se passar por ela. Também vai mostrar que as pessoas com que você está esperando que aceite as suas solicitações. Aqui nessa tela também tem um botão aqui embaixo de você cadastrar, né, de você começar um novo pareamento, né, de novo pairing. E aí clicando aqui você vem para essa tela aqui. Aqui vai funcionar com Deep Link, tá? Então essa tela aqui ela vai gerar um link, que é um link que tem algumas informações sobre você, né? Sobre o seu usuário. Você compartilhando isso com a pessoa, esse link ele é meio que... ele inspira em 15 minutos. Então toda vez que você entra nessa tela, gera um link novo. E cada link inspira em 15 minutos. Você copiando esse link de alguém, você consegue colar aqui, ou você consegue só clicar nele, porque ele é um deep link, ele vai te levar direto para a próxima tela. Mas se você clicar aqui, se você colar aqui e clicar em continuar, você vem para essa tela aqui embaixo também. Aqui basicamente ele vai pegar as informações do link e vai mostrar aqui para você quem que é essa pessoa, vai verificar a assinatura e tudo mais, o relay dela, a chave pública dela. Se estiver certinho é só você clicar em parear. Mas se tiver algum problema, por exemplo, o link expirou, né, os 15 minutos se passaram, então você não consegue mandar. E se a assinatura da pessoa, né, que o usuário, esse link tiver com uma assinatura modificada, também não vai dar para mandar. Significa que houve algum problema aí na transferência desse link. Essa tela aqui, gente, provavelmente vai ser muito raro de ver, tá? Pro problema com assinatura inválida. Só se alguém estiver realmente tentando se passar por outra pessoa, que eu acho que vai ser bem raro, mas eu preciso desenvolver essa tela de qualquer jeito, né? Então a pessoa clicando em parear, ela vai mandar a requisição, e a pessoa que receber né, a pessoa vai abrir esse aplicativo, ela vai ver aqui, vai aparecer para ela esse aqui no pendente, né? Então você pode aceitar aqui de uma vez, aceitar ou recusar, ou você clicando ali, né, aqui em cima, né, na requisição em si, você vem para essa tela que é basicamente o oposto, né? É a forma que você tem de ver quem está tentando solicitar. Eu vou mostrar para vocês alguns fluxos de como que isso vai funcionar no back-end para fazer mais sentido, tá? Só terminando de mostrar as telas aqui. Acho que essa tela aqui é basicamente você clicando em uma das pessoas aqui, né, que você tem como no seu círculo, vai mostrar isso aqui. Eu acho que é só basicamente uma versão dessa tela um pouco diferente. E como eu disse, todo o design que está aqui, ele tem, provavelmente não vai ser o resultado final, tá? Mas é o que eu tenho por enquanto. Mas vamos agora para esses fluxos aqui, né, para esses gráficos aqui, para mostrar para vocês como é que funcionam as coisas por trás da interface, né? De fato, elas funcionam. Então, esse aqui ele é o auth handshake, que é basicamente uma forma de você dizer para o servidor, para o relay, que você é quem você está dizendo que é. Então, como ele não é exatamente aquela autenticação tradicional com o JWT ou o que você estiver usando ali com usuário, senha, ele é um pouco mais simples, tá? Então, como é que ele funciona? O usuário ele se conecta nesse relay, que é basicamente uma WebSocket. Então, ele se conecta nesse relay. O relay ele manda de volta um auth challenge com um número específico, aleatório. O usuário ele vai pegar esse número, vai assinar e vai mandar de volta com a sua chave, com a chave pública. Então, ele assina com a chave privada e manda com a chave pública. E aí, o que o servidor faz? Ele vê a assinatura e ele verifica com a chave pública se aquela assinatura ela foi feita com a chave privada daquela chave pública, certo? Então é basicamente uma forma de dizer que essa chave pública realmente é minha, certo? E para que isso acontece? Normalmente num relay,
a gente teria que usar aqui um pub/sub, né, um publish subscribe. E aí o usuário, no caso, ele teria que mandar para o servidor quais são os tópicos, né, o que ele tem interesse em receber de evento. Mas nesse caso aqui, eu estou fazendo de uma maneira um pouco diferente. Eu espero que eu consiga fazer, né, que isso aqui é novidade para mim também. Mas é uma forma de você mapear essa chave pública com a conexão da WebSocket daquele usuário. Então, se tiver alguma coisa que tem que mandar para essa chave pública em específico, essa é a conexão que você tem que mandar, entendeu? É basicamente associar chave pública e conexão, o ID da conexão. O segundo fluxo que eu quero mostrar para vocês aqui seria o de pareamento. Aqui acontece da seguinte forma: o usuário 1, quem está convidando, ele gera um link, e nesse link ele tem a chave pública, o relay, né, a URL, o nome dele, e quando isso expira, isso tudo assinado, né, pela chave privada dele, e isso no link, né? Essas informações vão todas no link, elas não passam pelo servidor. E aí o segundo usuário, ele pega essas informações, verifica a assinatura. Beleza, então se a assinatura tá válida, aí a gente continua para a segunda parte. Nessa segunda parte, esse usuário 2, ele vai no relay que está sendo passado aqui, na URL que está sendo passada, ele vai fazer esse handshake, ele vai fazer esse processo que eu mostrei aqui, certo? Depois que aquele processo termina, ele vai mandar um pair request. E nesse pair request, ele manda exatamente as mesmas coisas que ele recebeu, só que as informações dele. Então, ele manda a pub key dele, o name dele e o relay dele. E tudo isso assinado com a chave dele. E ele também passa nessa requisição o payload original que ele recebeu aqui inicialmente. Qual que é a função do relay aqui nessa parte? Ele vai receber essas informações, ele vai verificar a assinatura dos dois e ele vai ver se o payload original ele está expirado. Se tiver expirado, aí retorna que não está válido, sabe? Então aí ele retorna falando que não, ele nem manda de volta para o primeiro usuário. Mas vamos supor aqui que, né, nesse caso aqui é o happy path. Então nesse estado aqui, o relay ele vai mandar para o primeiro usuário essa pair request com as informações do usuário 2. Chegando aqui, ele vai ter a opção, ele vai fazer a verificação e ele vai ter a opção de aceitar ou recusar. Vamos supor que ele aceitou, agora ele manda de volta esse pacote assinado. O relay ele faz esse pipe, né, que ele basicamente aqui ele não faz nada, ele só pega e manda de volta. Nesse momento aqui, ele já pode salvar a informação do segundo usuário para ele, né, no local, isso no próprio cliente, né? E o segundo usuário, ele recebe quando ele salva as informações, apesar dele já ter as informações aqui em cima, ele vai salvar só aqui embaixo. Existem alguns problemas que eu não mencionei aqui, que eu estou ciente nesse processo. Por exemplo, se esse usuário estiver offline, então o que acontece, né? Como é que você armazena isso? Armazena isso por quanto tempo? Como é que vai funcionar essas coisas? Eu sei que tem algumas pontas soltas aqui. Algumas delas eu já tenho ciência, mas eu não botei aqui porque eu acho que ia ficar muito comprido. Tem muitas formas de resolver e, enfim, eu ainda não pensei em todas as implementações. Conforme eu for desenvolvendo, eu vou vendo as melhores opções. Mas a ideia é essa aqui. Quando o usuário 1 tem as informações do usuário 2, ele consegue mandar as próprias informações, né, a localização dele para o segundo usuário, né? Inclusive, vamos para a próxima parte aqui, que é exatamente como esse processo funciona. A gente tem um cenário do usuário que está offline e o usuário que está online. Como que funciona? Você vai ter um serviço rodando no background. Como funcionam esses aplicativos que existem hoje, né? Ele tem um serviço rodando no background que vai periodicamente mandando a informação da sua localização para o relay. Então, é exatamente esse processo aqui. Esse primeiro usuário, ele vai ter, ele tá com, né, não está com o aplicativo aberto, mas vai ler, vai fazer uma leitura do GPS dele, vai encriptar a informação desses dados com a chave pública do segundo usuário, não a dele, porque dessa forma, encriptando essas informações, a informação dele com a chave do segundo usuário, só esse segundo usuário consegue fazer o processo de decriptar essas informações, certo? Então, se nesse processo alguém tiver acesso a essas informações, ele só consegue decriptar com a chave privada desse segundo usuário aqui. O relay, ele vai fazer a verificação da assinatura e ele vai sobrescrever último pacote, né, o último payload que ele recebeu.
E aqui a gente tem o segundo processo, que seria o aplicativo, a pessoa abre o aplicativo para ver a mensagem, para ver a localização do primeiro usuário, né? Então, do usuário 1 aqui. Ele abre o aplicativo, faz o handshake, ele fala, olha, eu quero pegar a localização desses usuários aqui. O relay, ele vai pegar essas informações e vai mandar de volta. E aí, recebendo essas informações, ele consegue verificar a assinatura e consegue decriptar essa informação com a própria chave, né? Então, mesmo que alguém em algum momento tenha acesso a esse payload, ele não vai conseguir decriptar essas informações, né? Porque só consegue realmente, de fato, ser lida com a chave privada do usuário para quem aquele pacote foi mandado. Existem problemas com isso aqui também, tá? Eu sei, porque imagina que o usuário 1 tenha 100 pessoas ali no círculo dele, eu teria que mandar para todas as 100 pessoas, isso é um problema que eu tô ciente, assim, tipo, né? É uma questão de banda, se consumiria bastante. Existem alternativas para lidar com isso. Eu pensei em fazer uma questão de grupo, você ter um grupo e aí você mandar uma vez para o grupo, só que isso traz algumas complicações meio chatinhas de resolver. Por exemplo, se você quiser remover uma pessoa do grupo, você tem que gerar uma chave nova de grupo, mandar para todas essas pessoas, atualizar. É um procedimento que eu não queria ter que lidar agora. Então, para um MVP, esse processo eu estou feliz como ele está se tornando, como é que ele está se desenhando. E por último aqui, eu vou mostrar para vocês como que funcionaria a recuperação de dados, né? Então, se o cara ele consegue fazer o login em algum momento, ele vai recuperar as informações dele. Então, como funciona isso? Esse usuário, vamos supor que nesse cenário aqui ele comprou um telefone novo. Então, ele importa a chave privada dele, que ele salvou em algum lugar, com certeza ele salvou. Ele faz esse auth handshake para o relay dele em específico que ele estava usando. E tem que ser para o relay que ele estava usando, tá? Porque isso vai ficar salvo naquele relay específico. E eu acho que aí vem a importância de você que gosta de ter os seus dados só para você. Então, você tendo o seu relay ali, a sua instância rodando, esses dados, por mais que encriptados, eles vão ficar salvos em um lugar onde só você tem acesso, né? Mas enfim, ele faz esse recovery fetch depois da autenticação. O relay ele vai pegar esse blob, né, de metadados ali, que seria o estado do seu estado ali, daquele usuário. Então, a lista de pessoas no seu círculo, o seu nome, futuramente mais informações como, sei lá, o tema do seu aplicativo, tudo isso pode ser amalgamado num blob só, você encriptando ele com a sua chave. E aí você recupera esse blob todo e aí faz decripta esse blob com a sua chave privada que você importou. E aí ali vai ter todas as informações, o seu círculo, todas as informações que você mandou. Essa questão de recovery, você vai precisar basicamente mandar toda vez que tiver uma alteração, né? O cliente vai ficar responsável por fazer isso. Então, você adicionou uma pessoa nova no seu círculo, gera um blob novo, manda esse blob atualizado para aquele servidor. Então, o cliente ele vai ficar responsável por atualizar o estado daquele usuário, certo? Bom, rapaziada, esse é o aplicativo. Eu queria que o vídeo ficasse curto. Eu estava quase meia hora gravando, eu espero que eu tenha conseguido cortar bastante coisa. Antes de terminar, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar aqui. A minha ideia é fazer uma entrega semanal, tá? Então eu quero fazer, por exemplo, durante a semana, eu tenho um desenvolvimento ali. No sábado eu gravo um vídeo igual eu tô fazendo esse aqui, com as atualizações da semana. No domingo ou na segunda eu publico esse vídeo fazendo essa atualização, né? E tem um assunto também que eu quero comentar aqui que eu acho que é bem importante, que é a parte de inteligência artificial, tá? Se vocês quiserem saber a minha posição de inteligência artificial, eu ainda sou meio conflitante com o uso de inteligência artificial. Eu particularmente não uso para gerar código, mas eu vou ser 100% sincero que eu usei para fazer algumas coisas do projeto até agora, mas não muito, tá? Assim, eu usei para conhecer algumas coisas, assim, para o design, para pesquisar algumas coisas, questões de segurança ali, de encriptar os dados, como é que funciona tal coisa, se eu fizer dessa forma vai funcionar e tal. Então, assim, eu tenho
algumas preocupações de usar na hora de usar a inteligência artificial, e principalmente na parte de contribuição de código. Em algum momento que eu tiver esse código aberto, eu provavelmente, se eu ver que aquele pull request foi feito por inteligência artificial, eu não vou aceitar, tá? É muito difícil você dizer assim, eu só vou aceitar código feito por IA que são bons. Porque aí como é que você faz essa, né? Como é que você faz essa diferença? Como é que você valida o que é um código bom ou não? Então, com o código, quando o projeto tiver open source, eu não pretendo aceitar PR com inteligência artificial. Eu não estou falando que você não deva usar, como por exemplo eu mesmo usei para fazer algumas pesquisas, entender algumas questões de segurança e tal, para esse projeto até agora, mas para geração de código eu acho melhor não, porque eu quero manter uma qualidade do código ali bem alta, sabe? E também, uma vez que eu aceito o código gerado por inteligência artificial, eu vou ser bombardeado com pull request, né? Eu não estou dizendo que o meu projeto ele vai ser super popular ou nada do tipo, não é essa a minha ambição. Mas se acontecer de eu aceitar pull request feita por IA, vai vir o quanto a IA conseguir gerar, entendeu? E eu vou ter que ir lá ler e tal, isso vai tomar muito tempo, não é uma coisa que eu quero me propor a fazer agora. Mas é isso. Eu queria saber de vocês que estão assistindo, esse é o primeiro vídeo, não sei qual alcance que isso vai chegar, eu espero que tenha pelo menos umas 2 pessoas aí para poder acompanhar, só para poder eu me sentir cobrado de continuar desenvolvendo, e eu espero que vocês acompanhem e que esse projeto se torne alguma coisa que dê para eu ter orgulho de dizer que foi eu que fiz. Mas é isso aí, valeu!